Caiu a conexão. Aparece pra você. Sessão espírita. Tá ali? Tá. Meninos, qualquer coisa vocês avisam, tá? Eu vou ficar vigiando aqui. Nunca caiu, hoje quer cair. Não vai cair mais não. Vamos começar. Faz um ok que eu tô aqui. E o Damião? Tô esperando. Olha. Terceira vez. Hã? Terceira vez. É? Não desliga o celular, é só essa aí. Ah, não, tá, não é pra desligar o celular. Tá. Entra Aqui. agora. Não, mas eu vou sair tudo primeiro. Aí, pronto. Pronto. Aparece até sua mãozinha. Já tá. Já? Eu tava esperando os meninos falarem se nós estamos. Desconecta do Facebook, conecta outra vez você aí. Ah, tá. Isso. Outra Facebook aqui. Cadê o Facebook? Não. Cadê o Facebook? Tá rodando. Os meninos não responderam, não. Não sei se a gente tá. Tá sim. Meninos, fala um oi pra mim aqui depois, pra ver se nós estamos, que eu tô preocupada. Vamos lá. Coloca ali, aqui. Teu celular é ruimzinho, viu? Hoje tá com graça. Meu Deus. Nós estamos aí sim. Agora Nós estamos aqui sim. Aqui, ó, 2 comentários. Bom dia, tudo certo. Obrigada, Celso. Pessoal, acho que vai ter que entrar de novo. Tá. Hoje, Mike, eles estão querendo fazer graça com a gente. Vamos embora. Olha só. Vamos voltar. Então, nós estávamos na oração. Se alguém bater na face direita, oferece-lhe a outra. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, que se quer fazer-vos, mas se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra. E se alguém entrar em litígio contra vós, para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. É uma metáfora, né? é uma metáfora, porque as pessoas, elas não permitem a ajuda de alguém, né? Aqui entra a ingratidão, né? Assim. A pessoa quer falar comigo? Não. É assim. É o que você está falando. Por exemplo, eu e Damião, nós estamos ali, casados, no mesmo contexto, num grupo familiar. Mas, mesmo sendo casada com ele,
Se ele está caminhando 2.000 e eu quero caminhar 1.000, livre-arbítrio, né, Damião? Ele convida, né? A gente deixar esses ódios. Alguém precisa fazer alguma coisa por alguém, né? Sim. Não é porque a pessoa te ofendeu que você também vai pegar e criar um ódio pelo mundo. Sim, entrar na mesma sintonia. Nós temos mania de entrarmos na mesma sintonia sempre. Porque nós temos ainda, nós não podemos esquecer, lembra do último, que nós somos animal. Só que nós temos a vantagem da nossa racionalidade. O que acontece? Os nossos instintos são de defesa, mas nós não estamos mais na época da pré-história, nem do primitivismo, nem da bárbara, né? Caminhar junto. Quer dizer o quê? Que aquele irmão, ele, além de não estar na mesma sintonia, Sim. ele precisa de alguém Sim. que ele possa se espelhar, não é? E entender que a situação, que ele precisa mudar. Sim. Né? A sua boa vontade de caminhar com ele 2 passos, ou 1.000 passos, ou caminhar 2.000 metros com ele, Sim. significa que você vai servir também, além de um ombro amigo, sim, que a pessoa precisa, né? Vai servir como para ele um espelho mesmo, né? Sim. Poxa, tá vendo? Olha como eu sou com ele e mesmo assim ele tá do meu lado, que ele não me ajudar. Talvez isso toque, né? Quando acontece algum problema que gera-se uma confusão, pode ver que quando aquela pessoa que cala ou aquela pessoa que não revida, a gente, naquele momento já é um despertar. Você fala, opa, o que está acontecendo diferente? Percorre 2.000 passos, caminha 2.000 passos, não utilize a injúria com injúria, não responde ferida com ferida, liberta-se de paixões, devolva o mal pelo bem, o Evangelho está nos convidando. Sim, há um instinto de conservação, de cuidados conosco, a lei da natureza. Nós temos esse instinto muito grande em nós, de conservação, de nos defender, mas nós também temos que ter nossas medidas, né? Temos. Se a gente quer melhorar, a gente tem que saber até onde a gente pode chegar também, não é? Sim. Porque na própria lei mosaica, esse negócio de olho por olho e dente por dente, ficava lá atrás com Moisés, não é verdade? Ele é que exigia muito esse negócio de olho por olho, dente por dente, né? Então, só que Jesus veio mostrar outra face. Sim. A do amor, que a gente tem que sentir pelo próximo, não é? É chato às vezes chegar perto de alguém que só te deseja o mal, mas isso é um problema seu ou dele? Dele. Faça uma prece. É. A gente estava conversando esses dias sobre essa parte, no seu emprego, dia todos os dias para alguém, né? E aquela pessoa nem tinha para você. Ou você é uma pessoa paciente com aquele irmão e aquela pessoa vive te dando uma patada. Então, lógico, você vai botar um limite. Você vai continuar dando bom dia. O que você puder ajudar, você vai ajudar. Mas nós não devemos emanar sentimentos ruins para aquela pessoa. Ou, por exemplo, ficar entrando em atrito. Fica você nos seus 2.000 passos e deixa ele em 1.000. Quando você vê que pode estar ajudando para que ele vá para o 1.001, 1.002, 1.010, você ajuda. Mas caso contrário, você vai respeitar também aquela forma. Manda uma oração, né, Damião? Vamos lá. Aí no 8, um pouquinho mais para baixo, você quer ler, filho? É por isso? É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho e dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse, devolvei o mal com o bem. Disse mais, não resistai ao mal, que se quer fazer-vos alguém, vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, e é verdade. Tá? As pessoas acham que é covardia você...
aqui está falando, é uma metáfora, né? Sim. Tá? Mas para muita gente, desculpar a outra, só o fato de você desculpar a outra por uma ofensa qualquer, ela já é como se ela estivesse se rebaixando. Nós preferimos ficar com orgulho, muitas vezes. Nós preferimos ficar com orgulho, em vez da gente acalmar, pensar, até falar, nossa, aquela pessoa está errada mesmo, na minha concepção. Mas deixa, fazer uma oração, seguir em frente. A gente prefere o quê? Se inflamar, ficar chateado, tem que responder, porque senão eu não me sinto bem, eu não estou bem, né? Fica difícil. Ele não entende que às vezes é mais fácil cortar uma ofensa. Sim. Vamos logo no popular, que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Sim. É melhor ser feliz do que ter razão. Mas a pessoa não. Ela fica mastigando aquilo. Nós devemos ficar agradecidos por não sermos causadores, muitas vezes de vingança, muitas vezes do ódio, da intemperância, da desordem, da injustiça, da maledicência. E que nós podemos diminuir nosso orgulho, colocando o amor na frente de todo o nosso ego. Então nós temos que ficar felizes que nós estamos no outro papel, né, Damião? Ainda bem, né? Porque se eu sou o causador do ódio, se eu sou o causador da injustiça, que bom que muitas vezes eu estou sendo injustiçado. Se você parar para pensar, entre o injustiçado e aquele que causa a injustiça, é melhor ser injustiçado. É melhor ser injustiçado. Tá? Vamos e outra coisa, sim. Para quem já começou a ler um pouco o Evangelho, a gente não entende todo. Estamos tentando entender e colocar em prática, aos pouquinhos. Mas para quem já deu o primeiro passo, a cobrança ainda é maior. Porque não precisa nem vir um amigo espiritual do nosso lado e ficar falando. Não que eles não façam isso, que eles venham à intuição. Mas presta atenção, a nossa própria consciência já chama. A nossa própria consciência já vai chamando. Pois ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto do que se vingar dele, devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente. É preciso, entretanto, tomar esta máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz, para se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo, levado às últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar a campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Aqui tem uma coisa, a gente não é obrigado a deixar que o mal se estenda, que o mal tome conta de tudo. Não é assim que está querendo falar. O que está querendo falar é assim, que a gente tem que colocar um limite naquelas pessoas que estão pensando em fazer o mal. Porque o mal não pode ser, que se a pessoa também, se a gente pega e deixa... o mal existe, a gente tem que entender isso. Sim, ninguém está falando que o mal não existe. Mas nós, como cristãos, como pessoas que estamos ali tentando melhorar, se nós formos fazer parte do pessoal que fomenta o mal, que fomenta o ódio, que fomenta a vingança, que fomenta... a maledicência. Aí vai ficar muito difícil. Aí perda de tempo. Porque aí também não é justo com aquelas pessoas boas deixarem que ela baixe a cabeça e deixe que o mal também domine elas. Não é. Eu entendi o que você quer falar. É assim, a doutrina espírita e as religiões... Em nenhum momento, a maioria das religiões, em nenhum momento, se você tem um relato de uma situação muito complicada, de agressão, ou, sei lá, alguém que vive te maltratando, a doutrina espírita nunca falou, fica lá e deixa ele continuar te maltratando. Não. O que a doutrina fala é assim, meu irmão, faz uma boa prece. Se algumas relações, elas têm que se afastar para o bem das duas pessoas, você se afasta, mas você deseja
uma boa oração para aquela pessoa. Talvez em algum momento vocês vão se reentender, né? Porque senão parece até também, ninguém está falando, é igual um casamento, a gente já fez esse exemplo, né? Que é o instinto de conservação que você tem que ter contra a agressão do outro também. Sim. Se não foge um pouco do instinto natural da natureza, Sim, do ser humano do e homem. de qualquer um ser. Sim. Sabe? Que é o instinto de conservação. Sim. Aqui, em nenhum momento está falando que nós não podemos nos proteger, nos acolher, nos permitir não estar às vezes, mas nós somos teimosos. Às vezes você sabe que aquela pessoa, você vai ter um atrito. Você sabe que aquela pessoa não adianta aquele assunto. Você já entendeu aquilo, mas ou por um orgulho ou por um ego, você fica naquilo. Eu tenho algumas opiniões, vocês têm outras. Às vezes, sem querer, presta atenção, eu ando me policiando. Eu tenho uma opinião, os nossos amigos têm outras. Às vezes, o que eu acredito, o Face e a internet é um grande problema nisso. Que é uma forma de... Aí um amigo coloca a opinião dele. Aí eu não concordo, eu coloco a minha opinião, um post embaixo. Aí o outro vai lá e coloca outra opinião. É assim que o Face anda andando. Você pode ver, se a gente for gerar o Facebook, foi pedido tantas vezes pela espiritualidade que nós colocássemos coisas positivas, que indiferente das nossas opiniões, que a gente parasse um pouco. Isso serve para mim e para todos, que a gente parasse um pouco de compartilhar coisas relacionadas ou agora à pandemia, ou à questão política, mas nós muitas vezes ficamos lá, o olho por olho e dente por dente, e fica vamos parar um pouco, é momento de oração. É verdade. É momento de oração. E é o que o Brasil e o mundo mais precisa disso, de vibrações boas, sentimentos bons, para que essa mania, né? Depois todo mundo toma um café, continua em alguns assuntos, mas agora não. Olha, vamos lá. Vai falar aqui ou... Pode ir. Quer ir aí? Não, pode ir. Bom, se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Tá? Em nenhum momento está falando aqui que Jesus não falou que você não podia se defender. Não é assim, tá? Aquela também. Mas não é se vingar. Não é se vingar, mas você tem todo o direito de se defender de alguém que está Você é acusado no seu emprego. Você é acusado no seu emprego de algo que você não fez. Você não precisa ficar no olho por olho, dente por dente. Um exercício difícil, né, gente? Você respira, racionaliza, aí você procura aquela pessoa que ela é normalmente superior a você. E aí você conversa. Mesmo que seja aquela pessoa, olha, é assim, assim, assim. Não ocorreu assim, assim, assim. Entendeu? Então, nesse momento, você vai estar se posicionando. Você não vai estar criando algo para estar rebatendo. Olha, ele me prejudicou no meu emprego, ele fez uma injúria para mim, então agora eu vou criar uma injúria para ele? Não, não é assim. Aí já é uma vingança, não é? A gente tem que tomar cuidado. Né? Dizer que se oferece uma face enquanto a outra foi ferida, é dizer de uma outra forma, que não é preciso devolver o mal pelo mal. Tá? É o que você acabou de falar. A pessoa tem meios para se defender sem precisar chegar a vias de fato. É claro, vai ter e se chegar a vias de fato também, você também tem que se defender, não pode deixar que a outra pessoa também te agrida assim, não é? Você vai abaixar os braços e a outra pessoa não, porque é a pessoa que vai te matando, até dependendo do temperamento da outra pessoa, pode ser que ele consiga fazer algo até muito pior para você. Sim, mas graças ao meu bom pai, nós já estamos numa época que nós não, se cada um for amenizando, nós não chegamos a essa parte. Chega. Tem casos e casos, mas nós
Por isso que eu falo, quando eu lembro de alguma coisa que eu, Sueli, me meti em alguma confusão, por exemplo, na sala dos professores, um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e muitas vezes você sabe que se você der aquela opinião vai fomentar para um lado ou para o outro. Então, o que acontece? Eu sempre vem a escolha. Poxa vida, eu posso apaziguar ou eu posso inflamar? Quando uma pessoa tem uma discussão muito feia com você, você pode tentar apaziguar ou você pode aumentar. Se você prestar atenção nas discussões, elas sempre tiveram aquele momentinho que você podia melhorá-la, que você podia diminuí-la, né? É que nem nós vamos entrar lá na frente, Sim. no duelo, que ele é a pura manifestação do orgulho. Sim. Tá? Daquela pessoa que quer se sobressair, mas quer se sobressair por quê? Sim. Porque ele quer ser visto pela humanidade como ou um herói. E se ele conseguisse sair daquela. Mas para os olhos da sociedade, talvez ele veja isso. Mas depois, quando a consciência dele cobrar, ele vai ver que o tremendo engano que ele cometeu. Sim, eu acredito, gente. O pessoal está dando bom dia a Sandra, a Laura, a Angelina. Nós tivemos um problema técnico aqui, então eu não consigo ver quem está. Mas bom dia a todos. Eu sei que está a Débora, a Angelina, a Sandra, minha querida, bom dia, a Laura, a Janaína, o Mike, o pessoal está aparecendo. Se sair, vocês gritam aqui para mim que eu vou ler. Nós não podemos esquecer algo muito forte em nós, que nós temos sim, dentro de nós, reações ligadas ao nosso lado animal, mas que nós estamos nessa caminhada, né, Damião? Eu não acredito, gente, por experiência minha dos meus defeitos, para eu poder apaziguar, você vai treinando. Primeiro, você vai conhecendo aqueles que estão ao seu redor. Vamos primeiro partir para a nossa família, os nossos empregos. Quando você chega num lugar ou num emprego novo, você vai conhecendo as pessoas. E aí você vai descobrindo que com aquela pessoa você tem que lidar de alguma forma, porque senão existe um atrito. E aquela outra pessoa, você já tem aquele elo maravilhoso. Na nossa família, tem sempre uma pessoa, sempre tem alguém que naquilo vocês sempre discutem. E aí você vai aprendendo a lidar. O que o Evangelho faz? O Evangelho faz com que nós, se você pensar nas bem-aventuranças, né, filho? As bem-aventuranças, ela foi trabalhando e recordando em nós vários sentimentos bons que nós podemos trabalhar. E aí o que acontece? Esse sentimento de respira é um treinamento, porque aí quando surgir alguma situação, você vai saber se portar de alguma forma diferente, porque vai vir aquele chamamento. Não, opa, parou, eu tenho escolha, né? Vamos lá. É também ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que suportem pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar, dirige vossos olhares para a frente, quando mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendido pelas coisas da terra. Olha só. Sim. Quanto mais você caminhar no bem, Sim, menos o mal vai conseguir te atingir. Ô Damião, agora você falando isso, eu lembrei, não é sintonia também? É sintonia, é completa sintonia. Às vezes, a gente às vezes gosta muito, nós gostamos muito de colocar a culpa no outro. Mas veja bem, se nós não entramos na sintonia, nós não conseguimos ficar na confusão. Não, tá? Deixa que ele Deixa ele nos com a sua própria mágoa. Nos seus 1000 passos. Nos seus passos, porque você só não pode cair na pilha dele, tá? E entrar na mesma sintonia, fazendo se ele tá fazendo também. Tem gente que fala assim, deve estar pensando assim, caramba, mas eu vivo em discussões. Poxa, eu vivo em brigas. Mude sua sintonia. Livre-arbítrio.
Você só se sintoniza com quem você se assemelha, tá? E se aquele teu irmão, aquele teu amor, adora uma confusão, deixa falar sozinho às vezes. Não é? Deixa falar sozinho. Ah, se ele não é fácil, deixa, olha para a pessoa, faz uma oração, que a pessoa vai até estranhar, vai falar, nossa, não está rebatendo. Não vai se sentir bem e vai sair. Vai mudando. E outra coisa... Isso não é de uma hora para outra. Não é uma hora para outra. E uma coisa assim que ajuda muito é o evangelho. O evangelho não dá. Ó, aqui em casa, eu vou dar um exemplo daqui. Aqui em casa, faz quanto que eu sou muito chorona, né? Eu tô numa sintonia triste. Eu tô com saudade, eu tô muito preocupada. Às vezes quando ele fala, Su, oi? Aí, já pensou se ele entrar na minha sintonia de, nossa, aqui em casa vai ficar difícil. Então, o que ele faz? Ele não entra na minha sintonia e aos pouquinhos ele vai trabalhando do meu jeito. Faz de conta que naquele dia, né, ele está aborrecido com alguma coisa, ele está sem paciência. Ou eu também. E aí a gente tem, só surge aquela frase assim que nenhum dos dois concorda. Que ou eu ou ele destilamos. Ou o casal, ou a pessoa escolhe naquele momento olhar, deixar passar, respirar fundo, né? Eu já aprendi a lidar mais com ele e ele comigo. Ou senão a gente vai começar a fomentar. E olha, os dois fomentando a pior coisa porque a gente vai discutir. Então assim, são escolhas, né, Damião? Ó, a vingança e o duelo, que a gente vai entrar já, Sim. é igual o orgulho, né? E o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles caminham de mãos dadas. Sim. A vingança e o duelo é a mesma coisa. Por quê? Porque eles se ligam mais no tempo lá de trás, que as pessoas eram menos... Sim. Mais bárbaras, mais selvagens. Sim. Né? Então o orgulho e o egoísmo, se eles andam de mão dada, a vingança e o duelo também. Sim. Porque eles não vê outra coisa senão o seu próprio interesse. É a minha verdade. A sua própria satisfação, tá? E o orgulhoso e o egoísta não é a mesma coisa? Sim. A vingança e o duelo também. Esse aqui, você viu? Já. Olha só, aqui nesse pedaço, no final do 8º, tem assim, só a fé na vida futura e na justiça de Deus que nunca deixa o mal impune, né? Precisamos ter fé nessa vida futura, acreditar nessa justiça de Deus, pedir forças para os golpes que muitas vezes ocorrem na nossa vida, nos nutrir de fé, muita fé. Quanto mais nos conectarmos com o divino, menos sereis ofendidos pelas questões terrenas. Então, eu preciso novamente, lembra da porta? Lembra da porta? Eu tenho que lembrar que eu tenho estações, que eu estou conectado entre a estação material que eu estou, mas eu não posso fechar a porta com o divino. Nós, quando nós estamos aqui na Terra, parece que às vezes que a gente tranca a porta com o divino e joga a chave fora. Eu tenho que entender que eu estou aqui e eu tenho que fazer o meu melhor aqui, mas eu não sou daqui. Vamos lá, amor? Bom, a vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tende a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desse costume selvagem, sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens e que a ela se entregam. É um dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Que coisa a vingança, hein, rapaz? E a pessoa, geralmente, quando se vinga, ela procura um meio de atingir, geralmente, o mais fraco. Porque o ser humano é assim. Ele calcula o que ele pode... Como vai devolver aquilo, né? Não é nem como vai devolver. Se ainda fosse isso, tá bom. Mas a vingança, às vezes, ela é tão covarde que ele vai procurar naquele outro lá uma vantagem, porque ele só... Repara bem,
Toda pessoa que se vinga, ela vai querer se vingar da pessoa mais fraca. Não é? Ou tentar arrumar uma forma de que, se ela não for mais fraca que ela fisicamente, que eu estou falando, ela vai tentar pegar outra pessoa na sua moral, fazendo com que ela seja ridicularizada perante os outros. Tá? Quando é mais fraco, ele vai em cima, porque ele sabe que vai ter vantagem em cima daquela outra pessoa. É por isso que a vingança, sódio, né? É por isso que a vingança ela é tão condenada. Porque na maioria das vezes ela é tão sorrateira com a outra pessoa, tá? Às vezes a pessoa nem espera. Às vezes a pessoa nem está mais lembrando dela. Daquela situação. Já está vivendo a vida dela, mas a pessoa está ali fomentando na cabeça. Na verdade, se envenenando, né, gente? Se envenenando. Assim, em nenhum momento eu e o Damião estamos falando que é fácil você ser traído, você receber uma palavra maledicente, mas o que nós estamos falando e o que o Evangelho fala é assim, existe uma vida futura. Caminha os teus passos. Não entra nessa sintonia. Se aquela, sabe assim, já teve vezes de algumas situações desagradáveis, eu ficar sem saber o que fazer e responder. E já teve vezes de quando eu não soube o que fazer, eu usei da oração. Então a pessoa estava falando coisas que não me agradavam e eu estava rezando mentalmente. É fácil? Não. Tá doendo do mesmo jeito? Tá. Às vezes você se sente até ridícula. Porque a pessoa tá ali destilando o ódio dela em você e você tá ali rezando. Mas é mais ridículo porque nós temos a mania de ficar no material. Porque na verdade a oração estava me controlando, entendeu? Então não é fácil. E se você também não quiser orar, procura alguma coisa que você possa fazer que se distraia. Sai desse círculo vicioso. É que às vezes te pega numa situação que você tá ali, a pessoa começa e você nem espera. Aí você, sabe, é melhor calar muitas vezes, entrar numa oração pedindo ajuda para não revidar aquilo. Ah, com certeza. Ó, o duelo é uma manifestação, como o Damião falou, do orgulho. Temos o duelo a partir da necessidade que temos de empregar nossas verdades, nossas palavras, nossas ordens. A maioria de nós lembra de algum momento em que nós colocamos, depois a gente até se arrepende muitas vezes, que a gente quis colocar, existe o duelo verbal, né? Esse, eu acho que, não sei, eu nem sei se esse é pior que o físico. Sim. Porque esse aí, ele derruba tanto a pessoa na sua autoestima, não é? Porque quando você fala, dependendo do que você fala para as pessoas, você pode jogar ela tão para baixo que isso pode causar nela consequências terríveis. Porque ela psicologicamente, ela se sente um lixo, dependendo do que você falar para ela. Sim. E para ela se recuperar, e tem gente que infelizmente... Tem prazer. E a outra, sim, infelizmente, ela absorve isso. Porque às vezes ela, vamos supor, você está numa situação, está passando por uma dificuldade, está fragilizada, tá? E vamos supor, uma pessoa que não é muito, não gosta muito de você, não se, né? Sim. Chega e te vê numa situação difícil, ela nem sabe o que você está passando. Mas só pelo simples fato dela não gostar muito de você, ela começa a insinuar coisas e você já está fragilizado. Você acredita naquilo. Acredita naquilo, psicologicamente. Por isso que o Evangelho fala, se acolha. Tem uma, não sei, na escola a gente usa muito isso, às vezes, para amenizar. Quando uma criança fala assim, olha, professora, fulano falou isso de mim. Primeira coisa que a gente pergunta para ele, você é isso? Aí a gente primeiro fala para a criança, conversa. E depois a gente vai lá e conversa com aquela pessoa. Fala, olha, não é assim, né? A vingança é um estado atrasado nosso, né? O Evangelho destaca não deixar vibrar a vingança no nosso coração. Não seja refém do ódio.
muito menos seja refém da calúnia e de insinuações pérfidas. Então, aqui eu e o Damião estamos falando, às vezes você não bate na pessoa, mas por baixo ali você fica cozinhando aqueles pensamentos e emanando para o seu irmão. Você fica falando palavras ou espalhando a discórdia. Você espalha sobre aquela pessoa a sua verdade. Você, para 10 pessoas, fica falando da pessoa. É uma forma de calúnia, de vingança, de envenenamento, né? Vamos lá. Um pouco abaixo do item 9, né, que a gente já viu no primeiro parágrafo, Sim, 9, sim. um pouco abaixo, no terceiro parágrafo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto, que eu acabei de falar agora. Sim. Ela vai medir se ela vai tirar, consegue alguma coisa na hora da vingança, ela vai calcular, será que se eu fizer alguma coisa, ela tem que ter certeza disso. Sim, mas olha quanto tempo perdido, gente. Primeiro você se envenena, olha o que a gente faz. Primeiro você se envenena, aí você guarda aquele sentimento para você. Aí você fica dias fomentando aquilo, para depois você ainda fazer um ato. Opa, olha. É tudo premeditado, é tudo premeditado. A vingança é algo premeditado. Ela vai calcular se ela não conseguir de uma forma, porque ela não sabe se vai conseguir ir à frente, tá? Ou por trás, essa pessoa mal sabe o que está acontecendo com ela e ela já está começando a manipular, que nem você falou, alguma coisa. Sim, sim. Tá? Ah, só um minuto. A Débora colocou aqui sobre essa questão. Perfeito, Débora. Nesse momento, o melhor é usar a técnica de encher a boca de água. Silenciar e respirar. Isso evita muitas coisas que poderemos nos arrepender. Fora isso, o arrependimento que vem depois. Isso quando é o mais forte, que eu te falei que eu falei naquela hora no começo, sim. O mais forte, querendo se vingar do mais fraco, ele vai em cima, porque ele sabe que vai conseguir o que quer, tá? Ele sabe que o outro, coitado, mal vai ter condições de se defender dele, porque fisicamente ele é inferior, então o outro sabe disso. Então vai em cima, com toda a sua cólera, que geralmente é assim. A pessoa vingativa, ela calcula, tá? Ela não vai em cima de qualquer um, não. Mas você sabe que quando nós estávamos estudando esse capítulo, eu lembrei de algumas falas que a gente faz, e é muito feio, depois quando a gente para para pensar, quando a gente tem conhecimento do Evangelho, né? É muito feio, mas nós vamos mudar isso. Presta atenção, você não chega a fazer o ato, mas olha o sentimento e a força que tem nessas frases. Ela vai ver comigo. Ou, por exemplo, assim, pode deixar, ela não sabe o que espera para ela. Ou senão, assim, eu vou dar um jeito de revidar. É aquele que não se vinga a céu aberto. Entendeu? Então, essas frases que a gente vai manipulando dentro de nós estamos em melhora, gente. Mas essas frases que nós manipulamos dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso eu interior, está nos envenenando. Às vezes você não tem esse costume, mas alguém, sempre tem um amigo, um parente que fala assim, pode deixar, ela não sabe, pode deixar nada, esquece, sabe? Não. Agora sim, se vocês me colocarem uma folha, falar, ele é fácil, e perguntar 10 vezes para mim, para eu assinar sim ou não, eu falo, não é fácil. Mas tudo nós vamos estar treinando para a nossa melhora. Vamos lá. Se é mais forte, precipita-se com uma besta feroz sobre aquele que se chama seu inimigo. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que se chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera, seu ódio, mas na maioria das vezes reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que animam.
Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera o momento propício para feri-lo, sem perigo para si mesmo. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu corpo. Quando seu ódio não chega a esse extremo, ataca-o então em sua honra, em suas afeições, que nem eu acabei de falar agora há pouco. As pessoas vingativas, ela vai arrumar uma forma de se vingar de um jeito ou de outro, não é? Sim. Se não puder ser no corpo a corpo, vai ser na honra do outro. Sim, sim. Aí é que está o problema da pessoa vingativa. Ele quer, de qualquer forma, se sobressair sobre a outra. É o orgulho dele. Ele quer se sentir essas roupagens que nós já carregamos há muito tempo, né? Na época dos bárbaros, nós não sabemos da nossa vida passada. Ou alguns de nós, dentro da nossa personalidade, estão pensando assim agora, caramba, o Sueli, o Damião, né? Se nós estivéssemos na casa, eu juro que eu tento, mas sobre uma ira dentro de mim, vai trabalhando isso, porque são algumas roupagens que a gente está se desvencilhando. Algumas pessoas têm a personalidade mais forte mesmo, tem mais dificuldade de levar o chamado desaforo para casa, né? Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando cada um desses atos, né, Damião? Enfim, aqui um pouco mais abaixo do item 9, tá? Sim. Na página 130, enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta de rosto aberto. Sim. Né? A Débora colocou aqui que é demais mesmo, Débora. Quando a gente fala assim, o pior é quando as pessoas falam assim, olha, Deus é pai. Né? Porque nós terceirizamos a nossa vingança para Deus. Olha só, ele está criando um Deus vingativo. Está criando um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que faz, que usa da vingança. O Deus para ele, aquele Deus dele, que vai servir de instrumento. Usa o nome de Deus em vão. Lembra da igreja que ensinava para a gente não usar o nome de Deus? As guerras santas. Nossa. Que falar aquelas guerras santas, entendeu? Mas graças a Deus, quantas coisas a gente lembra, a gente vê agora, né? Depois que a gente foi estudando mais, que a gente dá risada de nós mesmos. Porque quando eu estava estudando, falei, gente, mas eu nunca duelei com uma pessoa em termos físicos, mas quantas vezes, eu estava me policiando, quantas vezes eu duelei através de palavras? Quantas vezes a minha verdade tem que estar soberana ao outro, né? Mas é verdade. Perdoai para que possamos nos tornar verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Não recua diante da calúnia de comentários destruidores. Acalenta a si, a sua moral, o seu bem-querer, né? E a calúnia, o ódio, o desamor, a maledicência, todas essas são energias de desamor. Nosso planeta já está cheio disso. Precisamos continuar a ser luz, mesmo que estejamos vendo situações que nos mostram tantas sombras. Nós precisamos ser luz, mesmo nesse momento de tantas sombras, muitas vezes que nós vemos. Gente, sempre teve situações complicadas, sempre. Só que tem hora que tá, né? Uma a mais. Uma a mais. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil. Mas se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos na espiritualidade, eles já não sabiam disso? E aí agora que eles precisam da nossa energia, da nossa força, da nossa vibração, nós usamos simplesmente das nossas verdades. E deixamos de utilizar o que é mais importante,
A prece. É a melhor ferramenta A que prece. existe. Quantos irmãos nesse momento, de um dia para outro, estão desencarnando, ou quantos por outras doenças também? Então, é o momento, como diz a Débora, de encher a boca de água e ficar em prece. Horas de prece, sabe? Reza. Reza bastante. Se você já reza bastante. Eu fico também me policiando, que às vezes, sabe assim, dorme. Não, Sueli, reza. Para. Ele fala para mim, Sueli, desliga essa televisão, abaixa esse volume, não sintoniza com isso. É porque já a gente está tentando entrar numa sintonia boa. A gente coloca... eu não gosto mais de televisão. Ficou chato. Porque é 24 horas falando de coisa ruim. Eu tenho certeza que no mundo tem alguma coisa boa que está acontecendo. Sim. Existem pessoas fazendo boas ações. Não é para ficar alienado. Não, mas também não pode ficar. Mas também não pode ficar ali naquela situação. Sim, e assim, se alguém, um exemplo, né? Se existem medidas para que nós fiquemos bem interiormente, no nosso interior e fisicamente, vamos seguir. Vamos usar o orar e vigiar. Com certeza. Vamos lá. Bom, o finalzinho mesmo do 9, bem finalzinho mesmo lá embaixo. Não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança, em vez de perdoar. Julie Oliver, Paris, 1862. Olha, não, é um tapa, né, gente? Não, é assim, ó, quando você faz escolhas, é muito engraçado isso, muito bom por um lado. Quando você faz escolhas na sua vida, é casamento. Ou você casa realmente e vivencia as tribulações e vai melhorando algumas coisas, ou você não está casado. Ó, quando nós casamos com a doutrina, a gente tem que realmente, porque ó, não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita podia um dia ceder ao impulso da vingança. Se você é uma pessoa que segue a filosofia espírita, se você, ou outras filosofias aí, né? Se você é uma pessoa verdadeiramente católica, verdadeiramente evangélica, verdadeiramente, se você é um cristão, não nos cabe mais a vingança. Acabou. Quando a gente for entrar no ódio, tem uma coisa aqui. Aquele que foi mandado para nós como modelo e guia, que é todo amor e bondade, ele ensinou para a gente, tá? Através do sacrifício dele, tá? Já é até referente ao ódio aqui, Sim. Tá? Através do seu sacrifício que ele fez por todos nós, que o ódio é um dos piores venenos Sim. que o ser humano traz dentro de si. Nós não aguentamos nem não precisa nem pisar no nosso pé inteiro. A gente não gosta que pise nem um dedinho, a gente já fica tudo passado. A gente esquece tudo que ele fez por nós, tá? Mas nós vamos melhorar. A nossa vaidade, Nós vamos melhorar. nós somos orgulhosos, tá? E esquecemos de tudo. Imagina só, quem conseguiria passar um negocinho assim do que ele passou? Ninguém. Mas é que nem você falou, se algo acontece com você, por menor que seja, as pessoas já explodem, tá? Já vê o outro como inimigo. Jesus, que foi um exemplo de amor e de bondade, que tirou de lá, de Moisés, o olho por olho e dente por dente, né? Que deveria as pedradas, Sim. tá? O apedrejamento. Sim. Tá? Ele veio ensinar que a única lei verdadeira seria o amor, tá? A gente não consegue assimilar isso ainda. Nós estamos no século XXI. E não conseguimos Mas assimilar. nós vamos melhorar. Nada. Eu vou ler aqui. Eu que agradeço, Angelina, minha querida. Eu que agradeço pela sua participação, por sempre estar conosco.
O evangelho de hoje está perfeito para esse nosso momento do nosso país. Eu estou tentando me policiar para justamente não fazer o mesmo, que tanto fico indignada com o que estou vendo. Sandra Serrão. Eu também, Sandra. Tem hora que meu dedinho, ó, aí eu, sabe assim? Aí eu, Sueli, por favor, vamos embora. Vamos entrar então no ódio, que é o item 10, um pouquinho, o parágrafo, o segundo parágrafo, tá? Que é bem no finalzinho. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sem odiado é prova mais penosa, bem o sei, uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura. Mas Deus está aí e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia-se dele. O Fénelon, Bordeaux, 1861. Então, olha só. Então, eu quero ficar próximo a Deus ou distante dele, né? O ódio, quando aprendemos a amar, nós seremos mais felizes. E amar o que é bom, o que nos agrada, o que pensa igual é muito fácil. Agora, aprender, pelo menos, a respeitar. Eu não estou falando que nós vamos conseguir ser um Chico, estamos longe disso. Não. Ou ser alguns grandes nomes que ia lá distribuir comida, que foi pisoteado, que foi humilhado, né? No filme até aparece sobre isso, ele distribuindo comida e sendo humilhado. Mas, pelo menos, se nós conseguirmos conviver e respeitar aqueles que nos causam indiferença, que nos causam sentimentos não positivos, ou que você nem sabe porque aquela pessoa não gosta de você, mas você consegue conviver com ela no trabalho, no emprego, ou até dentro da nossa família também acontece, aquela pessoa que não vai com a sua cara, mas você consegue não entrar na sintonia e não destilar para ela um sentimento ruim, já é um excelente passo. No duelo tem uma coisa aqui. A pessoa que duela, ela sabe que se ela for, que nós acabamos de falar agora, ela, para os olhos da sociedade, ela vai ser um herói, não é? Se ela não conseguir arrebatar o outro, ela é um suicida consciente, tá? Porque ela sabe dos riscos que ela está correndo. E mesmo assim foi. O outro, o seu lado, é um homicida consciente. É por isso que o duelo ele é condenável. Porque só Deus pode te dar e tirar a vida de alguém. Você sabe que você, enfrentando aquela pessoa e colocando o seu orgulho, você está correndo perigo de vida, mas você continua. Agora, ele, sendo um suicida consciente, ele vai ter que pagar pelos seus atos, porque foi consciente. Diferentemente de uma pessoa que vem de uma doença, tá? Às vezes perde a razão, não é? Agora o outro não, ele é consciente. E o outro, pelo seu lado, tá? Ele tirou a oportunidade daquele pai de família de sustentar a sua família, tá? Porque Sim. tem muitas pessoas que dependem daquela a quem ele tirou a vida. Mas o seu orgulho não fez ele perceber isso. Porque ele achando que tirando a vida, só tirando a vida do outro, ele está se vingando. Não, ele está tirando das pessoas que amam ele, tá? A oportunidade que ele tem de ajudá-las. É por isso que eu falo, até o outro, que foi um suicida consciente, ele tirou dele mesmo a oportunidade de ajudar as pessoas que precisavam dele e que amavam ele. Por quê? Por causa do seu orgulho. Os dois são orgulhosos, os dois vão pagar muito caro por isso. A gente é tomado, né, por sentimentos que a gente tem que segurar. Esse irmão, na hora, imagina a energia que está concentrada nele.
Onde vai? No 12º. 12º do duelo, gente. Página 131. Tá, no nosso é No página nosso 100. é página 131. Sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Aqui no livro Céu, Só vou falar um negócio aqui enquanto você organiza. A Débora colocou assim, Débora Menezes. Nós estamos no lugar certo e no momento certo. Tudo é aprendizagem. Viemos aqui para aprender e não para ensinar. Humildade, né, Débora? Que às vezes a gente tem, é o que você está falando. A gente quer sempre ter razão. Parece que nós sabemos tudo, né? E a Sandra colocou, exatamente, exercício diário. A gente vai ter que estar seguindo, né, minha amiga? Seguindo, fazendo exercício diário, o orar e vigiar e sempre. Vamos lá, filho. aqui no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, tá? Nas leis morais, tá? Que é o 6º, tá? Leis morais, tá? Aqui na tradução do Herculano Pires, tá? Nós vamos... A pergunta 757, que é sobre o duelo. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Nunca, numa civilização mais avançada, é mais moral. O homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, encarados como o juízo de Deus. Livro dos Espíritos, para essa parte, tá? Que ele pega o duelo na moral de cada um, e cada um oferece aquilo que tem dentro de você. Doeu essa Eu parte. ofereço para a vida, O que eu tenho dentro de mim. e ela vai me devolver na mesma medida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a sintonia. Faz de conta que hoje não teve como, a sua sintonia foi a 0. Respira fundo e vai voltando. Usa da prece, se imagina dentro da casa, né, Damião? Porque tem dia realmente que parece que querem tirar a gente do eixo. Mas vai voltando, porque já era essa parte de duelo na nossa vida. Devemos ser juízes de nós mesmos, procurando em nossa consciência nossos ajustes, nossa melhora, acolhendo com ternura nossas sombras. Vou repetir. Acolhendo com ternura nossas sombras e tornando-as luz. Se o amor reinar no globo, não haverá animosidade, discórdia e a guerra. Não existirá mais o duelo, só existirá o bem. Então comecemos a deixar a roupagem do duelo, nossas barbaridades no passado. O próprio Cristo, como chegou para Pedro, tá? No Jardim das Oliveiras, ele falou para Pedro, ele não falou com as palavras, falou com as palavras antigamente, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, para ele guardar a sua espada, que quem ferir com espada será ferido com a própria espada. Você está entendendo? É o jardim que você vai plantando, né? Então ele quis passar para Pedro que se condenar, ele falou para Pedro de uma forma bonita, né? Sim. Que ele está condenando o duelo. Que Nossa. você não deve enfrentar ninguém pondo a sua vida em risco e a vida do outro. Quando nós falamos, ande os seus 2000 passos, e muitas vezes o irmão vai ficar no 1000, nós não estamos falando que as pessoas têm que virar as costas para o irmão, deixar de dar um bom conselho. Mas nós estamos falando, como ele disse, né? Guarda suas armas. Guarda suas armas. Caminha, né, Daniel? Foi. Guarde as suas armas, guarde as suas espadas. Aos pouquinhos. E aquela espada que você ainda não guardou, através da sua transformação interior, você vai guardar. Infelizmente, às vezes a gente convive
Eu lembrei disso porque às vezes você fala assim, mas se ele tem fulano assim, que meu Deus, ele vive fazendo isso. Você já aconselhou? Você já conversou? A pessoa está lá nos meus passos? Respeita, porque vai ter um dia que ela vai sair de lá. Anda você. A mesma coisa é quando a pessoa é pego pelo seu orgulho, porque aqui é tudo, o duelo é baseado-se no orgulho, tá na sua vaidade, tá em querer mostrar para os outros aquilo uma coisa que você não é. Sim. E achando que o duelo vai te fazer melhor que o outro. Nós precisamos tentar sermos grandes. O Evangelho fala isso mesmo, sermos superiores. Não dando tanta importância aos espinhos e às asperezas de nosso caminho. A gente tem que lidar com aquela dor, sim. A gente tem o direito de ficar chateado, sim, mas nós temos que aprender também que existe uma vida futura e que nós podemos pensar o pra quê e não só o porquê. O pra quê, o que aquilo vai me dar de aprendizagem. Vingar-se é recuar diante das provas da vida, aos olhos de Deus. Foge à lei do amor. E se foge à lei do amor, é um crime, aos olhos do mesmo. Então, se eu me vingo, eu estou fugindo da lei do amor. E o duelista, ele só quer provar para a sociedade, ele só quer provar que ele é melhor. Tanto que está aqui numa parte aqui, que fala, Caim, que fizesse de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra. A minha honra. Ele só queria parecer para a sociedade uma coisa que ele não era, não é? Cai nas nossas frases. Ele me ofendeu, ela fez isso comigo, ele falou, né? Por isso que eu falo, não estou falando que nós estamos, mas vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas ações. Como diz a Débora, e ainda joga a culpa em Deus. Que aqui no final, um pouco mais abaixo do 2012, está aqui, pobre louco, quanto sangue em vos pedirá o Cristo para todos os trajes que recebeu? Não apenas o feriste com a lança e o espinho, não apenas o pregaste numa cruz, infamemente, mas ainda, no meio da sua agonia, ele pode ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos trajes, foi pedidos? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Como ele perdoai e orai aquele que vos ofende, que nem você acabou falando agora várias vezes. Sim. Que o melhor remédio é a prece. Aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 758 e 758A, tá? Vamos lá, 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daqueles que, conhecendo sua própria natureza, está quase certo de sucumbir. É um suicídio, que eu acabei de falar. Sim. Suicídio. Tá? 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? Resposta: é um e outro. Em todos os casos, mesmo naqueles que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável, porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. É difícil. Aqui, filho, né? Que aqui, como aqui está muito repetitivo, a gente vai pular para o item 14, nessa último parágrafo aqui do item, penúltimo parágrafo mesmo. Certamente, é a página 313, tá? 133. Lá no 14, na metade do 14, meninos. Certamente, aquele que ofende deve uma reparação, mas não é mais honrado para ele dar espontaneamente, conhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito a lamentar-se, quando o ofendido tem
tenho de convir que algumas vezes pode encontrar gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que o cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, mas o coração está ferido e sofre, porém, não apenas o estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, mas além disso mesmo, ele estando morto, a afronta, seja qual for, não continuará existindo. É preciso, né, gente, que o princípio do bem, é preciso que a gente coloque o bem na frente de tudo. E o horror do mal. Quando a gente colocar que o bem precisa estar à frente de tudo e que o horror do mal, não podemos nos conectar mais com o mal, estejam no coração do homem. Que nosso orgulho deixe de ser melindrado. Cuidemos de nossas palavras, que elas se tornem mais amenas, mais afetuosas, sem venenos ou rancor, que só fazem mal a nós mesmos, né? A gente precisa transformar o nosso eu e nos vigiar. Porque, na verdade, as guerras, a vingança, o ódio, o orgulho, ele começa por palavras, pelas palavras e por ações, né? Antes de fazer essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, o finalzinho do 15... Aqui, quando a caridade? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Então desaparecerão todos os motivos de disseções e com eles os duelos e de guerras que são duelos de povos a povos. François Xavier, Bordeaux, 1861. Final do 14, gente. Aqui, essas duas últimas perguntas sobre o duelo, tá? A 759 e a 759A. 759. Qual o valor do que se chama do ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: o do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. 759A, que é a última pergunta referente ao duelo, tá? Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? Resposta: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar. Se tem razão em todos os casos, em vamos dar importância aos insultos que não podem atingi-lo, porque tem gente que só quer ter razão. Esquece que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, né? Sim, sim. Que é o que quis dizer bem esse finalzinho aqui. Na verdade, não nos é permitido, né? Não nos é permitido. Aqui nesse último, quando ele leu, quando a caridade for regra de conduta, a caridade é regra de conduta, vamos utilizá-la. Se o Evangelho fala que a caridade é uma regra de conduta, que é uma regra de comportamento, então nós somos convidados a usar a caridade no nosso dia a dia, né? Começando por nós, com a extinção do duelo e dessas más mazelas que afloram essa situação. Para você chegar no duelo, você caminhou. Para você chegar no duelo, você caminhou. Você, através de palavras, através de ações, através de energias, para você chegar num duelo, você caminhou. Pelo menos uma das partes caminhou. Ocorre sim na sociedade, às vezes a pessoa está ali na pacífica e de repente, do nada, aquele irmão te envolve num duelo. Mas você se deixa envolver muitas vezes, porque aquilo ali, você acha que aquilo ali, você recusando, sim,
tá? Você vai passar por um covarde. Então, muitas vezes, as pessoas também, elas se deixam se levar. Ó, Sim. é a mesma coisa. Na maioria das vezes, os espíritos te influenciam mais do que você possa imaginar. Às vezes te conduzem mais do que você possa imaginar. Se você está numa sintonia ruim, você tem um irmão desencarnado que vai se assemelhar com você. Você está inflamado, como ele também já gosta de discórdia, ele vai ficar no teu ouvido. Não, vai, faz. Sim. Vai lá. Sim. Mostra para os outros quem é você. Sim. Você é melhor que ele. Ou seja, qual é a sintonia que nós queremos ter para nós, né? Vamos acabar esse pedacinho aqui para você Sim. poder. No último parágrafo do item, já que é o duelo 16, tá? Bem no finalzinho mesmo, nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado, não se reparava nisso. O Espiritismo arrebatará esses últimos vestígios da barbárie, incalcando nos homens o espírito de caridade, de fraternidade. Quer dizer, o próprio Evangelho ele afirma que no passado isso era muito pior. Para eles era normal isso. Né? Com o passar do tempo, à medida que o ser humano foi evoluindo e as próprias leis foram modificando, porque as nossas leis são diferentes das leis divinas. Sim. As nossas são imperfeitas. Elas vão modificando conforme as necessidades de cada tempo, né? Sim. Então, conforme foi modificando, o homem foi obrigado também a... Eu sempre penso assim, né? Que apesar do que os nossos olhos estão vendo, e apesar dos nossos olhos se entristecerem, mesmo assim eu fico pensando, falando, meu Deus, mas que bom que dentro desse, que eu já me presenteio em identificar com meus olhos que eu não concordo com a violência, que eu não concordo com a desigualdade, que eu não concordo com a fome, que eu já me coloco com empatia com os meus irmãos e todos vocês. Porque lá no passado, a maioria de nós está passando fome, problema dele. Estão se degradando, problema dele. E hoje em dia, nós e nossos espíritos, muitos de nós, fomos lapidando e chegamos a esse olhar de empatia, de falar, olha, o mundo precisa mudar, né? Já é um presente que nós mudamos. Melhorou muito. Dentro de mim, José Carlos de Luca, tá, gente? A confiança estabelece nossa firme conexão com o Pai. E dessa forma, uma corrente de forças poderosas revigora nosso espírito abatido. Confiança no Pai. Um exemplo dessa confiança libertadora está nas palavras do Salmo 23, atribuído a Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, as águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Para chegarmos a esse nível de confiança que Davi atingiu, devemos partir de duas premissas apresentadas por Jesus ao longo do Evangelho. 1. Deus é nosso Pai. 2. Ele está no interior de cada criatura. Deus está no interior de cada criatura. Como consequência, Deus jamais pode estar diante de seus filhos ou desinteressado pelo que ocorre a cada um deles. Assimilar interiormente nossas premissas é um passo fundamental para quem deseja restaurar a confiança do poder que nos criou. Como afirmou um espírito amigo, Deus está em nós e devemos permanecer em Deus. Vou repetir. Deus está em nós e devemos permanecer em Deus. Interiorizar a verdade do Deus em mim, não apenas no plano racional,
mas como uma experiência sentida. Estruturará o nosso ser com os pilares do amor, da sabedoria e da resiliência frente às adversidades. Nosso DNA é de Deus. Jesus tinha essa consciência ao dizer: eu e o Pai somos um. Nosso desafio é atingir esse grau de percepção, o qual também compreende a consciência de que eu e o próximo somos um. Eu e a natureza somos um. Eu e o animal somos um. Nossas dores existenciais nascem quando, ao invés de vivermos o estado de fusão, manifestando o estado de separação, separação de nós mesmos, separações do próximo, separação da criação divina, separação de Deus. É como se deixássemos o céu para vivermos no inferno, do egoísmo e do orgulho, no contrafluxo do amor, adotando a lei do olho por olho, dente por dente, tendo como resultante a dor em forma de medo, conflitos, insegurança, carências, vazio interior, doenças e tantos outros padecimentos. A vida de Francisco gravitava em torno da fraternidade, do sentimento de fusão com a obra divina, tendo certo feito recomendado que todos deveríamos nos portar como filhos da mesma mãe, isto é, como irmãos. Assim agimos, sentiríamos o Deus conosco, e dessa experiência nasceria em nós o dom da plenitude. Nenhum temor, nenhuma carência, nenhum medo nos assustaria. Em nosso ser haveria apenas a suave presença divina. Confiar em Deus, viver em harmonia e trabalhar em favor do bem. Ele pode, nós também podemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. A Débora colocou assim, deixa eu só ver um negócio aqui. A Angelina colocou assim: belo ensinamento, caridade, perdão e amor. A Débora Menezes Santana colocou assim: os duelos nunca estiveram tão ativos quanto nas redes sociais, infelizmente, minha amiga. E muitas vezes, por isso que a gente tem que se vigiar, porque muitas vezes nós entramos no duelo e a gente vê irmãos tão maravilhosos também no duelo, porque nós já conhecemos aquelas pessoas e sabemos que aquela pessoa tem tanta essência divina ali já despertada, mas a gente se agita, né, na sociedade, quando vê a gente perde a nossa vibração e participa disso. Como eu falei, eu estou me vigiando também. A Débora coloca também: é a espada da atualidade, precisamos vigiar e orar. Quer fazer o encerramento, não? Pessoal, nós nós vamos... Eu espero que a Sandra tenha conseguido voltar, que ela colocou ali ela tinha saído também naquele momento. Nós vamos ver a situação tecnológica aqui, que o computador deu pane, aí a gente vai saber se nós vamos gravar sexta e domingo ou só domingo, tá? O Damião vai fazer o Evangelho, o encerramento da releitura do Evangelho. Eu já vou me despedir agora. Eu agradeço nesse momento a participação de vocês. Um beijo no coração. Vamos respirar bem fundo, agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estar aqui para mais uma releitura do Evangelho e, através do Evangelho, de seus ensinamentos, entender de uma vez por todas que não é agredindo um irmão, que não é ir se vingando. O nosso duelo hoje em dia é mais psicológico que com arma, que nem foi dito, através das redes sociais. Nós nos agredimos, nos ofendemos de diversa forma, não é? Muitos fazem isso, mas nós não devemos entrar na mesma sintonia, não é? Em vez de fazer isso, devemos vibrar positivamente, com prece, com orações, para que o nosso povo, que o mundo caia em si e perceba o que estão fazendo uns com os outros, que
E não é se agredindo que nós vamos fazer um mundo melhor. O mundo só é melhor quando nós nos melhoramos. Aí sim, tudo em nossa volta fica melhor. Obrigado, Pai, que a espiritualidade nos ampare como sempre fez. E que nós, de sua parte, deixamos ser amparados por eles, não é? Não custa nada a gente nos dar esse carinho, agradecendo a espiritualidade de nossos irmãos e os mentores de nossa casa, Semente de Luz, nos conectando à casa e encerrando o Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um bom domingo para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Graças a Deus.